Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde, alegria, vitória e muita sabedoria do alto para você. Estamos em mais um momento especial que eu tenho denominado aqui as pérolas de sabedoria. E neste mês estamos lendo o livro de Provérbios e como estamos aprendendo. E eu quero hoje compartilhar com você mais um banquete de sabedoria e justamente eu quero destacar aqui alguns versículos da Bíblia, do livro de Provérbios. Quero começar com Provérbios 23, o verso 7, que diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. Olha que interessante, eu li parte desse versículo. Como imaginou na sua alma, assim é. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você projeta a sua vida? Como você tem se imaginado da sua vida? Você se vê como um vencedor? Como uma vencedora? Você se vê como uma pessoa abençoada? Uma pessoa próspera? Uma pessoa realmente que vai vencer esse desafio? Ou esta luta? Ou esta adversidade que você está passando? É interessante isso aqui que eu estou falando, essa pergunta que eu fiz para você. Como você se vê? Porque aqui Salomão está dizendo como você se imagina, assim é. Então, se você na sua mentalidade, nos seus pensamentos, se você se vê como um derrotado, um miserável, um fracassado, então provavelmente é isso que poderá acontecer na sua vida. Então você precisa se ver o quê? Já curado. Se você está enfrentando uma enfermidade no seu corpo, já se veja totalmente curado em nome de Jesus. É isso. Já declare para você mesmo: eu já estou curado. Esta doença já saiu do meu corpo. Então já se veja curado. Você se encontra desempregado por acaso? E você quer voltar ao mercado de trabalho como empregado, como registrado em carteira de trabalho? Então, já se veja lá, já se imagine trabalhando, já se imagine você ganhando o seu salário, ok? Ou você quer montar o seu próprio negócio? Você quer crescer? Você quer prosperar na sua empresa, nos seus negócios como um empreendedor, uma empreendedora? Ok? Então já se veja vencedor, já se veja a sua empresa acontecendo. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, como imagina na sua alma, assim é. Então se imagine. Agora, claro, eu preciso pensar assim, me imaginar já com a minha bênção, mas eu dar os meus passos de fé. A Bíblia diz que nós andamos, que o justo pela sua fé viverá. Então andamos de fé em fé, de glória em glória. Então viva o hoje com fé. Dê o seu primeiro passo de fé. É como numa escadaria. Eu fiz há um tempo atrás um vídeo aqui em Curitiba, de um local bem legal que eu fui, e eu gravei um vídeo ali e pisei no primeiro degrau, e conforme eu ia pisando no segundo, no terceiro, no quarto degrau, eu ia falando o seguinte, que a vida é assim. Você deseja chegar lá em cima, no pódio da vitória? Você deseja chegar mais acima? Então, dê um passo de cada vez. Tem pessoas que ela se vê vencedora, mas não dá o primeiro passo. Tudo tem que ter o primeiro passo, a primeira atitude. Se você ficar esperando as coisas melhorarem, tem pessoas que ela diz assim: quando melhorar, quando eu conseguir, quando eu tiver isso ou aquilo, eu vou fazer. Não, você já tem que fazer mesmo não tendo. Comece com o que tem. Principalmente você que está interessado em projetar algo.
Então já se veja lá, pronto, mas comece aqui dando os seus primeiros passos. Isso é muito importante. Isto é de suma importância, meu amado e minha amada que me ouve, porque é assim que funciona. Ninguém nasceu sabendo, não é verdade? Então a gente tem que ir aprendendo. Então a gente aprende com os acertos, a gente aprende com os erros, a gente aprende tomando decisões que a gente acerta e a gente fica feliz, mas a gente aprende também quando a gente decide fazer algo e aquele algo dá errado. Eu aprendi que eu tenho que tirar lições de algo que eu projetei e não deu certo. Eu tenho que tirar um aprendizado. Então, já se veja lá naquele emprego, já se veja com a sua empresa crescendo e prosperando. Nós estamos praticamente o que? Hoje nós estamos, ainda nem chegamos na metade do mês, né, de julho. Então, já se veja, quando terminar o mês, já se veja, olha, na área financeira, já se veja, vai terminar o mês e eu vou terminar positivamente, ou seja, nas minhas finanças, vai terminar o mês, não vai faltar, não vai empatar, vai sobrar. Ou seja, você vai cumprir com seus compromissos financeiros e no final das contas ou do mês vai sobrar. Então já se veja isso acontecendo, mas dê o seu primeiro passo. Você se encontra, por exemplo, endividado? Você está devendo para o banco, cheque especial, cartão de crédito, devendo o empréstimo que você fez até de uma pessoa, de um amigo? Então, você está com dívidas? Então não se desespere, mas se veja sem dívidas. Já olhe pelos olhos da fé lá na frente e já se veja, eu não tenho nenhuma dívida. Está tudo bem na minha vida financeira. Já começa a falar e profetizar, mas começa a dar o primeiro passo. Está com dívida? Coloque numa folha, coloque num papel, coloque numa agenda, coloque numa planilha para quem você está devendo e o valor. Então se organize. Então já se veja sem dívidas, mas comece a ter uma atitude, um passo de fé para sair das dívidas. É assim que funciona. Não adianta apenas eu se imaginar já curado, já se imaginar sem dívida, já se imaginar com o meu novo emprego, já se imaginar com a minha empresa crescendo. Eu tenho que imaginar, coisa boa, mas ao mesmo tempo dar o meu primeiro passo de fé. O meu primeiro passo, dá o primeiro passo. E vai se organizando, vai corrigindo. Por isso que, corrigindo no caso a sua rota, naquilo que você precisa tomar as suas atitudes. Não adianta apenas a gente pensar positivo, se imaginar com a vitória na mão, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Ou seja, Deus, minha gente, Deus ele realiza milagres para aqueles que creem nele. Né? Ele realiza milagres, ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, para que haja milagre, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar nessa possibilidade que vai ter milagre. Agora, me vem à mente o seguinte: quando Jesus estava ali dando seus ensinamentos, ele ficou ali por vários dias ensinando ao povo que estava ali desejoso de aprender com ele. Terminou todo aquele período de ministração ali, o povo ia de volta para casa e Jesus percebeu que agora eles precisavam também de alimento. Jesus pergunta para os seus discípulos se tinha esse recurso. Um deles disse assim: olha, nós temos um pouco de dinheiro aqui, mas é muito pouco para comprar pães para tanta gente. Diz a Bíblia que tinha ali em torno de 5.000 homens. Provavelmente fora mulheres e crianças, então tinham muita gente, talvez de 10 a 15 mil pessoas, mas era pouco dinheiro para comprar pães para aquela gente, não dava. Um outro chegou e disse assim: mestre, tem um jovem aqui, tem um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Não é? Então ele estava dizendo, tem um rapaz aqui e ele tem 5 pães e 2 peixes, mas para essa gentarada aqui, isso aqui não é nada, é muito pouco, não é? Está escrito, por exemplo, em João capítulo 6, quando houve ali a multiplicação dos pães e peixes. Ora, Jesus sabia o que ia fazer, Jesus já sabia o que ia acontecer, mas através da semente de um jovem ou de um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, ele deu nas mãos de Jesus. Ou seja, aquele rapaz entregou para Jesus aquele pouco, 5 pães e 2 peixes.
E o que aconteceu? Jesus, então, pede que os seus discípulos organizassem o povo. Olha, interessante aqui. Jesus falou, se organize essa turma aí e façam grupos, né? Ou seja, ele mandou que o pessoal se assentasse, não é? E que ele ia fazer um milagre. Ou seja, o milagre aconteceu. Tinha 5 pães e 2 peixes e diz a Bíblia que houve a multiplicação. Foi quando então deram alimento, os discípulos começaram então a distribuir toda aquela bênção para o povo. Aquelas 5.000 pessoas, diz a Bíblia aqui que tinha 5.000 homens. Como eu disse e vou repetir, está escrito aqui 5.000, no verso 10 do capítulo 6 de João, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha só. Então, 5 pães e 2 peixes não dava para nada, né? Mas nas mãos de Jesus houve a multiplicação. Os discípulos distribuíram os pães e peixes para aquela multidão. E no final, no verso 13 do capítulo 6 de João, diz: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, o povo comeu, todo mundo ficou satisfeito e ainda sobrou. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Vai terminar o mês. Esse mês, nós estamos de julho, 31 dias. Vamos crer, vamos profetizar. Terminou o mês, vai sobrar. Não vai empatar e nem vai faltar. Vai sobrar. Creia nisso. Então já se veja o seu saldo positivo sobrando, mas dê o seu primeiro passo. Esse povo aqui, se não fosse o milagre de Jesus, eles não teriam comido. Por quê? 5 pães e 2 peixes era muito pouco. Mas também, se não houvesse aquele rapaz que investiu aqueles 5 pães e 2 peixes, o que seria? O que poderia acontecer? O que eu estou aprendendo com isso? Se a palavra que eu li aqui em Provérbios 23, verso 7, porque como imaginou na sua alma, assim é, imaginação, pensamento. Então veja-se vencedor, já se veja curado, já se veja trabalhando, já se veja projetando o teu trabalho, mas dê o primeiro passo. Por que eu falei dos 5 pães e 2 peixes? Porque tinha 5 pães e 2 peixes, mas era insuficiente para aquela multidão. Mas quando colocou na mão de Jesus, houve a multiplicação. Então Jesus estava ali presenciando um povo que ouviu as suas instruções, mas agora precisava de comida. E ele sabia que haveria essa multiplicação. Então você tem que notar que você tem que fazer parte disso. Você tem que já crer pela fé, já se ver vencedor, já se ver lá na sua vitória, mas já começar celebrando a sua vitória agora com o pouco que você tem. Então você tem fé? Tem? Então use essa fé que você tem e comece então a dar os seus primeiros passos de fé rumo ao seu sonho, ao seu projeto, mas já viva o projeto hoje e seja poderosamente abençoado em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer por esta reflexão, por esta pérola de sabedoria. Senhor, abençoa tanto a minha vida quanto a vida de todos que me ouvem, para que todos sejam abençoados e que eles tenham uma imaginação fértil, uma imaginação produtiva, uma imaginação criativa. A unção da abundância e da prosperidade que o Senhor tem para nós esteja na vida, na mente, no coração, na alma e no espírito de cada um que me ouve agora. Eu repreendo o espírito de miséria, o espírito de enfermidade, o espírito de escassez, e que a abundância dos céus venha sobre todos que me ouvem neste momento, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, um grande abraço a todos vocês. Se você deseja seguir o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá no Instagram, segue lá, Agindo Deus, Quem Impedirá no Instagram, e lá no Instagram você vai ter mais mensagens de fé para você e também as nossas lives você poderá assistir pelo Instagram. Um grande abraço a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.